Também. Irmãos, hoje eu vou trazer uma breve palavra sobre uma questão que me acompanha na minha vida. Eu vou falar sobre dois verbos que estão no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. A última vez que eu estive pregando aqui foi em setembro, né? Passaram 2 meses já. E eu estive orando ali durante todo esse tempo, buscando ao Senhor. E o Senhor me mostrou essa palavra. 2 verbos nós vamos extrair desse texto de Mateus 7, 21. Eu estou com Almeida Revista Atualizada. E a Bíblia está dizendo o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Vou repetir? Nem todo que me diz. Nós vamos usar esse verbo, dizer. Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, nós vamos usar o verbo fazer, a vontade de meu Pai que está nos céus. Amados, vejamos que nesse texto, Deus não está muito preocupado sobre o que nós falamos, porque nós temos facilidade em falar. O Isaías tem facilidade em falar. Quando você está num aperto, alguém te encurrala, você vai falar e você vai dar 1000 promessas. Tá? Não vou fazer mais, mas eu prometo, não é assim? Mas pai, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Você começa a prometer um monte de coisa para você não apanhar, não é mesmo? Só que isto é uma coisa, mas o fazer, eu descobri que é uma distância abismal entre o dizer e o fazer. Existe um abismo entre esses 2 verbos. E o Senhor não está muito interessado no nosso dizer. O dizer é bom quando você já tem um coração de ir praticar, quando você marca a data para começar a fazer, quando você marca o tempo, quando você temporiza a coisa, quando você marca a época que você vai realizar aquilo. Difícil é para Deus, quando nós prometemos 1000 coisas para Ele, e Ele fica um século esperando, quando que você vai fazer isso? Como é que está o coração? Você já perguntou para Deus, como é que fica o coração de Deus, quando você chega, às vezes comovido por uma mensagem, o pastor fala, vamos ficar em pé, você fica em pé. Vamos aceitar Jesus, ou então, vamos fazer o compromisso de missões, você fica em pé. Mas você sabia que Deus, Ele carimba isso também? Deus escreve no seu livro o dia que você fez aquela promessa e Ele espera você praticar isso um dia. Essa manhã, a mensagem de amor e de exortação. Para você voltar no tempo, orar. Eu fiz essa análise na minha vida. E sobre muitas coisas, eu fui buscando a Deus. E Deus foi me mostrando. Muita gente está assim, perplexa, porque a gente avisou que nós estamos indo embora em junho do ano que vem, né? E eu fui na livraria evangélica, cheguei lá, opa, já está embora. Chego na rua, já você está embora. Todo mundo falando, estou embora. Porque não se pratica isso. O pastor geralmente é mandado embora, ou então ele vai por uma insatisfação. E tão diferente da gente, nós não estamos indo embora porque estamos insatisfeitos, e nem porque o conselho está mandando a gente embora, mas porque nós ouvimos a voz de Deus. Praticar o que Deus pede para você fazer, mesmo que isso doa para você. Você acha que eu não queria ficar aqui mais tempo? Eu queria. Mas o que o Senhor falou para nós quando nós viemos aqui? Passa a Macedônia e ajuda-nos. E nós oramos, eu e minha esposa, e nos entendemos, conversamos com o nosso filho, entendemos que o tempo, o nosso ciclo está se fechando. E a gente precisa sair. E geralmente as pessoas estão achando que a gente estava indo já embora agora. Eu falei, não, eu não estou correndo. Eu estou tranquilo, estou preparando a igreja, nós estamos junto com o conselho, preparando a igreja para chegar no ponto certo. Essa é a diferença. A maioria dos pastores que eu conheço, eles estão mandando embora. A maioria dos pastores que eu conheço, ele ou sai porque não gostou muito, porque ouviu uma ofensa de alguém e não aguentou a pressão da igreja e vai embora. Quantos pastores frustrados, depressivos, tomando remédio forte, porque a pessoa estudou tantos anos para ser pastor e chega para dirigir uma igreja e não consegue gerir as emoções da igreja, gerir as questões da igreja. Olha, meus irmãos, vamos orar para essa galera. Passa um aperto enorme, para que Deus dê graça a eles. Isso é fazer. Deus, e eu quero que você reflita mesmo sobre as coisas que você está fugindo. Praticar. Você está protelando, deixando para amanhã, porque você não está tendo coragem de começar a fazer. Que bom que você já começou a dar passo. Essa mensagem é para te animar também. A todos quanto obedeceram a Deus. Esse ano foi um ano muito puxado. Eu converso com todo mundo. Oh, meu Deus, eu queria que termine logo 2019, né? Mas não tem nada a ver se você não mudar o seu entendimento. A mudança de ano, ele não faz um milagre.
Nossa, agora no dia 31, meia-noite, vai acontecer um negócio. Não, se você não tiver a posição, a coragem de você falar, eu quero sim praticar, e começar a colocar em prática tudo que o Senhor falou comigo, não vai mudar nada. Eu sinto em dizer. Os novos fluidos do novo ano, uma coisa no ar, isso não vai mudar nada. Não vai mudar o teu curso, o que você escolheu fazer. Tome coragem nesse dia, tome um passo de abraçar a causa do Senhor, abraçar a causa dele. Existe uma distância abismal entre o fazer. O fazer, o dizer, ele sugere algo mais teórico, algo mais como uma promessa, um desejo, algo parecido, algo distante para alcançar. Enquanto o outro, que é o fazer, leva-nos à realização, ao fato, à prática, ao cabo da coisa. E o Senhor está procurando tanto fazedores. O Senhor quer realizadores. A Bíblia lá nos ensina que nós devemos deixar de ser teóricos e ser realizadores. Devemos ser práticos. Devemos fazer a obra do Senhor. Não devemos nos enganar com falsos discursos teóricos para animar as pessoas de que a gente está fazendo a coisa certa. Mas enquanto você não faz, isso para Deus não é nada. E eu vou falar para você mais uma coisa que é tão difícil, uma coisa que eu notei durante esses 5 anos, por exemplo, do meu tempo aqui, que eu vou completar no começo do ano que vem. A maioria é movido por situações. Quando é uma situação, você se envolve. Mas quando é um compromisso mais contínuo que Deus quer com você, você pensa 2 vezes se você vai fazer ou não. Eu aposto que se você ouvir falar que amanhã, na sua conta, vai cair R$1 milhão, você vai dormir no banco, para não perder essa chance. É 7 horas da manhã, e se você não estiver lá, você vai dormir lá para não errar. Mas que dificuldade a gente tem de chegar em ponto na igreja, né? Que dificuldade a gente tem de vir a um culto. Que dificuldade a gente tem de participar de um ministério e poder fazer a obra do Senhor, como o Senhor nos pede. A gente tem dificuldade, a gente fica cansado quando pensa em servir a Deus. A gente fica assim desanimado. Tem que ir na igreja, meu Deus, tem que fazer aquilo. Que acabe logo. Esse é o coração? E a Bíblia está falando que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Irmãos, a coisa é mais estreita do que a gente imagina. Deus quer realizadores. Não vai morar no céu pessoas que dizem, mas pessoas que fazem. O céu é uma pátria para pessoas que fazem. Tanto mais que nós vamos ser consolados pelas lutas que a gente passou, pelas batalhas que a gente travou. E se você não está envolvido na guerra, se você não vai para frente de batalha, você não está fazendo. Essa manhã o Senhor está chamando você. Nós estamos desafiando a igreja para abraçar novos ministérios, nos vamos renovar. Tem gente que vai continuar nos ministérios, tem gente que quer, eu quero trabalhar com as crianças agora. Olha que oportunidade. E a igreja, é interessante que a nossa igreja não tem assim, não, você não vai trabalhar. Nós só vamos ver o que você precisa fazer no tempo certo. Então, estão abertas as inscrições para você se envolver, sonhar com o Senhor, com a Vila Esperança, com as nações. Dizer esse frequentador de igreja sem, no entanto, frequentar o coração do Pai. Frequentar a igreja é uma coisa. Frequentar o coração do Pai é relacionamento. É fazer. Essa palavra tem que gerar em você responsabilidade de voltar para casa e começar a conversar com o Pai na sua individualidade, onde ninguém está assistindo você, onde o pastor não está vendo. Para depois o pastor chancelar e falar, olha, realmente ele ora em casa. Eu não preciso estar lá. Mas você tem que ter, como os jovens falam, seu lance com Deus. Você tem que ter o papo reto com o Senhor. É tão legal conversar com o Senhor na sinceridade. Dizer é ter vontade de servir ao Senhor, mas não conseguir renunciar às nossas vontades para se envolver com a sua obra. Priorizar sempre as nossas vontades. Buscai o Senhor e o seu reino em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos correndo atrás de todas as outras coisas e estamos deixando o reino de Deus atrás. Como que isso vai acontecer? Dizer é afirmar que entregamos tudo nas mãos do Senhor, quando na verdade estamos agarrando com unhas e dedos. Toda a nossa vida, nós estamos agarrando. Ou seja, afirmamos que entregamos ao Senhor, porém, na realidade, tudo está em nossas próprias mãos, em nosso controle. A gente não quer. Você que está acostumado a dirigir sempre, coloca uma pessoa para dirigir por você numa viagem, para você sentir o clima. Você começa a frear.
Ou acelera mais, freia, vai devagar. Porque a gente quer estar no controle. A gente entrega o volante para Deus, mas, Senhor, a gente fica preocupado, não confia. O Senhor fala assim, meu filho, você joga. E você pensa assim, o Senhor vai... A gente fica questionando a Deus, porque a gente não confia plenamente nele. Realmente não. Possivelmente a gente confia mais no nosso patrão, ou no nosso pai, na nossa mãe, do que em Deus. É possível. Dizer é colocar uma fachada de filho de Deus em nossa testa, quando de fato nossos corações pertencem ao Pai da terra, das trevas, do dinheiro, da desordem, do caos. Você tem que escolher. Eu sou filho de Deus. Mas a tua prática não está dizendo que é filho de Deus. O teu caminhar não está dizendo que é filho de Deus. Dizer é uma coisa, fazer é outra coisa. Você tem que fazer filho de Deus, não dizer filho de Deus. As pessoas estão esperando um recado de você. Eu estava conversando com os jovens na sexta-feira à noite da Igreja Reformada, e nós estive lá no retiro, conversando com eles, e falamos sobre o cristianismo. Eu dei exemplo dos esquimós. O esquimó tem características próprias, né? Tanto você vê os traços físicos, tá? Moram num lugar, eles são nômades, eles têm as características próprias. O esquimó, uma esquimó casa-se muito cedo, 14, 15 anos. Meninas, vocês já estão atrasadas, tem que... Vamos lá, pessoal, vocês estão atrasadas. Cadê o varão, né? Então, o esquimó casa-se muito cedo, a esquimó, né? E eles não têm também aquela questão de fidelidade ao casal, né? Então, você pode trocar de parceiro, você pode, às vezes, oferecer a sua esposa para o visitante. Quando o visitante chega em casa, você oferece a sua esposa como o maior presente que você tem. Isso não aconteceu entre os esquimós. Várias tribos, tem uma tribo na África chamada Rimbas, eu fui visitar ela, aquele pessoal que se pinta, pelo vermelho, se pinta com um pozinho, né? Fronteira entre Angola e Namíbia. Eles também então acontece a tal de poligenia, que é poligamia para o homem com várias mulheres, poligenia a mulher com vários homens, né? Então você olha o esquimó e você fala, esse aqui é esquimó. Quando as pessoas olham para você, elas identificam o cristianismo, identificam que você é filho de Deus, ou então tem dúvida sobre isso. Tem que estar muito claro, é uma coisa assim irrefutável, é uma coisa assim que a pessoa vai olhar para você e falar, não, cara, esse cara é diferente. Aonde? No seu dia a dia. Vamos lutar, vamos batalhar. Dizer é quando servimos com motivações erradas para alcançar alguma benesse, algum benefício que desejamos, salvação, escapar do inferno, dinheiro, bons fluidos, sei lá o que for. Quando na verdade não seguimos com nenhuma orientação vinda da parte de Deus para mudar nossas vidas e conduzi-las de acordo à vontade do Pai. Gente, não é errado você buscar o Senhor para alcançar alguma coisa. A Bíblia nos incentiva. Batei a porta, batei e abrir-se-vos-á. Né? A Bíblia nos ensina a buscar o Senhor sobre nossos desejos. Não é errado você falar que orar, Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa. Não é errado. Ao contrário, a gente incentiva que você seja específico sobre aquilo que você quer. Porque Deus é teu Pai. Você pode conversar com Ele. Mas você ir para o teu Pai, se relacionar com Ele só para você ganhar alguma coisa. E o pai geralmente sabe, quando o filho está vindo assim, paizinho querido e tal. Ele quer alguma coisa. Não é ruim para um pai? A gente ri porque é ruim para uma mãe. Saber que a tua filha só está falando palavras carinhosas para você, o teu filho está se dirigindo carinhosamente para você, porque ele quer alcançar alguma coisa. E a gente faz isso com Deus direto. Não se relaciona só por se relacionar. Pai, eu quero jogar a conversa fora com o Senhor. Quero conversar. Deus, hoje meu dia foi ruim. Olha só, eu ouvi tal coisa. O Senhor é tão legal e tal. Conversar assim. Eu desafio você a fazer certas orações. Reserve um outro horário para fazer outra oração de pedido. Mas tenha um momento de intimidade com Deus sem pedir nada. Só agradecer e falar, tá meu que te chateia. Pode falar. E ter um relacionamento com o Senhor. Ao contrário, fazer, Senhor, né? Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que fazer, Senhor, é estar disposto realmente a renunciar à nossa própria vontade, para fazer a vontade do Senhor. Nós sabemos o que estamos falando quando a gente fala
Brasil acima de tudo? Como é que é? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos? Nós estamos dispostos? Nós realmente sabemos o que nós estamos falando? Realmente nós colocamos Deus acima de tudo, de todas as coisas? Isso é fazer. Acima de tudo, ouvir a voz dele, seguir obedecendo com as nossas ações diárias, é aquilo que nós praticamos aqui na hora da adoração, de louvor a Deus. Colocar Deus em primazia. Não há mais nada importante do que buscá-lo. Fazer é viver um cristianismo autêntico, baseado em Cristo, e não no nosso achismo. Porque o nosso achismo diariamente tem ganhado daquilo que o Senhor pensa. A Bíblia diz assim, mas eu acho que também não é ferro e fogo. A Bíblia diz assim, mas eu assim, no meu pensamento, eu acho que... Rapaz, tá difícil, né? Porque a gente prioriza o nosso achismo, o que a filosofia ensinou para a gente, o que a história, a geografia, o que a ciência ensinou para a gente coloca em primeiro lugar, ou o que a vida ensina para a gente coloca em primeiro lugar. Busca mais a Deus. Pergunte para Ele o que Ele quer para você. Fazer é comprar a briga do reino. É obedecer quando o Senhor chama você para fazer alguma coisa. Vamos parar de justificar, vamos parar de protelar. Gente, agora é a hora de realizar. O Senhor está chamando guerreiros e guerreiras, servos e servas do Senhor, para se envolver com a obra dEle, para fazer, para realizar. Fazer e morrer para nós mesmos e viver para Deus. Fazer é ser batizado, né, pelo Senhor, sem você... eu vou fazer isso, eu quero ter um compromisso público com Deus. Que bom. Esse ano é o 3º batismo. Nós louvamos a Deus por isso. Glória a Deus. É uma vitória muito grande. A igreja, a gente começa a ver que a igreja está crescendo, não é pela quantidade de pessoas, mas é por quanto estão assumindo o compromisso com o Senhor. O compromisso público, sem ter vergonha de fazer isso. Você está pronto para fazer ou apenas vai escolher dizer? Mateus 8, 19 a 22, vou terminar com esse texto. Mateus 8, 19 a 22. E disse Jesus: as raposas têm convívio e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus aqui não queria ofender. Jesus aqui não queria desvalorizar a dor dele. Porque, né? Jesus não queria desvalorizar isso, mas Jesus queria ensinar que mesmo a morte, mesmo se alguém morreu na família e a gente está no dia do funeral, mesmo assim, no dia que assim a prioridade máxima seria isso, mesmo assim, a vontade do Senhor está acima disso. Olha que responsabilidade. Você teria coragem de fazer isso? Quantas pessoas se perdem quando alguém morre na família? O dia da morte do meu pai foi um dia de muita felicidade, muita alegria. Eu chorei depois, mas porque eu vi ele, eu consegui entender que ele tinha cumprido a função dele, a missão dele. Foi um dia de alegria. Depois eu desabei, né? Quando eu vi que estavam colocando o caixão lá, aí eu não aguentei. Mas, será que nós estamos prontos até nesse ponto, até nesse momento, a gente deixar isso, deixar os mortos, enterrar os próprios mortos, falar: Senhor, eu seguirei ao Senhor? Ou nós vamos usar de desculpa? Não, Senhor, olha só, alguém morreu na família, imagine, até Deus não chancela isso, Deus não, olha só o peso. Senhor, é muito duro esse discurso. Quer entrar no reino de Deus? A porta é estreita. Essa manhã, eu quero desafiar você a orar sobre o que você tem essa semana para fazer. Nós vamos ouvir daqui a pouco os testemunhos do Tiago, o testemunho da Lucinha, né? Carinhosamente a gente a chama assim, pelo que Deus fez na vida deles, pelo que Deus está falando com eles. Mas assim, eu gostaria de desafiar você durante a semana. Você já tem as suas demandas. Quando eu ia pregando, você já ia imaginando ali o que você vai fazer. Eu também. Eu fui desafiado pela palavra a começar a pensar. Não pense não que
por ser pastor, por já estar na igreja direto, já estou nadando na vontade de Deus. Tem muito pastor fazendo uma coisa que Deus não pediu para fazer. Eu preciso orar e perguntar para Deus o que fazer. Eu preciso saber o que é a prioridade. Se Deus quer que eu faça mais, se Deus quer que eu pare, se Deus quer que eu faça... Eu tenho que perguntar para Deus. Estou no mesmo barco que vocês. Eu não sou... meu Deus, os pastores... Não, nós estamos no mesmo barco. Nós todos precisamos disso. Esta manhã eu gostaria que você baixasse a sua cabeça. Eu gostaria de orar por você. Em nome de Jesus.